Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aula. Já fazia um tempo que eu não postava por questão de trabalho, então acabei demorando. Mas hoje nós iremos falar sobre o artigo 4º do Código Penal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. O tema de hoje é o tempo do crime, que é o que iremos tratar no Código Penal. Tempo do crime, teoria da atividade, mais princípios fundamentais. Eu vou deixar o zoom aqui bem perto, tá? E vou diminuindo conforme tiver mais coisas aqui para ler. Então, um texto legal, como o que diz o artigo 4º do nosso Código Penal brasileiro. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º é muito importante, tá? Então, vamos para o seguinte tema. O que é o tempo do crime? O tempo do crime é o critério legal que determina em que momento considera-se praticada a infração penal. Isso é importante para definir. Definir o quê? Definir o seguinte: qual lei penal será aplicada, vigente na época dos fatos, se o agente é imputável para responder pelo crime, se havia elementos qualificadores ou circunstâncias atenuantes agravantes, tá? Lembrando que o artigo 4º ele complementa todos os demais artigos que já estudamos, tá bom? É claro que o artigo 4º é muito importante, como também os demais artigos. 3. Teorias sobre o tempo do crime. Eu coloquei aqui 3 teorias, tá? E a teoria que é aceita no Brasil. Primeira, teoria da atividade. O que diz a teoria da atividade? O crime ocorre no momento da ação ou omissão, independentemente do resultado, tá? Então aqui, esse daqui é o artigo 4º do Código Penal puro. Então, ó, essa daqui é a teoria adotada no Brasil, conforme o artigo 4º do Código Penal, tá bom? Essa é a teoria adotada. Aí também tem aqui, ó, a teoria do resultado. O crime ocorre no momento do resultado, tá? Eu escrevi quando, mas enfim. A teoria do resultado diz que o crime ocorre no momento que o resultado se consuma. Essa teoria não é adotada no Brasil, tá bom? Temos aqui também teoria mista ou da ubiquidade. Considera tanto a conduta quanto o resultado. Essa teoria também não é adotada no Brasil, tá? Porque o artigo 4º não diz isso. O que diz o artigo 4º? Vamos ler de novo. Vamos ler outra vez. Considera-se praticado o crime, tá? Então aqui, ó, o crime vai ser considerado praticado no momento da ação ou omissão, beleza? Então, olha só, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza, pessoal? Vamos aqui para o 4. Pessoal, lembrando que a aula aqui é a aula... Eu faço minha aula aqui de maneira bem simples, tá? Para ser simples mesmo, para não atrapalhar muito, para não ter muita coisa. Então, de uma maneira muito simples, bem resumida e rápida, tá bom? Eu gosto de trabalhar direto ao assunto, beleza? E espero que vocês consigam entender a aula da forma mais tranquila possível, beleza? Então aqui, vamos para aplicações práticas. Eu coloquei aqui, ó, o artigo 4º, nesse caso, ele define a lei penal aplicável, tá bom? Até mesmo aqui com base no artigo 2º, que é o princípio da legalidade no tempo, que essas leis elas se completam, digamos assim, tá? Serve de base para aferir imputabilidade penal, com o artigo 27 do Código Penal, e também
com a aplicação prática do artigo 4º, impacta na aplicação da norma penal mais benéfica ou mais gravosa, tá? Então o artigo 4º ele vai implicar nessas esses três temas aqui que acabei de ler, tá? Então o artigo 4º ele vai ajudar a definir qual é a lei penal aplicável, tá bom? O artigo 4º ele vai servir como base para aferir a imputabilidade penal do agente, e também o artigo 4º ele impacta na aplicação da norma penal mais benéfica ou mais gravosa. E aqui também, ó, o 4 que eu estava esquecendo. O artigo 4º ele esclarece o momento de ocorrência do fato típico, tá? Que é no momento da ação ou da omissão. Aqui, exemplos práticos. São dois exemplos que eu coloquei. Exemplo 1, menor de idade. Joana comete um furto no dia 1/5, quando ainda tem 17 anos. O furto é descoberto apenas quando ela já tem 18 anos. Então, no caso, mesmo o furto sendo descoberto aos seus 18 anos, a Joana ela cometeu o ato infracional, pois o tempo do crime é a data da conduta, quando era menor, tá bom? Lembrando que é a data da ação ou omissão. O segundo exemplo prático aqui, ó, exemplo 2. Mudança de lei. No dia 1/6, Pedro pratica uma conduta que à época não era crime. Em 10/6, entra em vigor uma lei que tipifica a conduta. Pedro não poderá ser punido, pois no momento da ação não havia previsão legal da nova lei. Então, lembrando que aí até aqui vai entrar a questão do princípio da legalidade e o princípio da irretroatividade da lei penal, tá bom? Por isso que o artigo 4º é importante e ele também se complementa com os demais artigos que já estudamos. Já estamos terminando a aula aqui, hein? Essa aula aqui vai ser bem rápida hoje e depois tem questões. 6. Eu coloquei os princípios penais relacionados ao artigo 4º. Então aqui, ó, princípio da legalidade. Opa, desculpa, apertei errado. Princípio da legalidade, artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então aqui, ó, o agente só pode ser punido se o fato era crime no momento da ação ou da omissão, tá? Então o agente que pratica o crime, ele só pode ser punido se o fato era crime no momento da ação ou omissão. 2. Princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, o artigo 2º do Código Penal. Uma lei penal mais severa não retroage, salvo para beneficiar o réu. Temos que lembrar sempre, pessoal, a lei penal ela não vai retroagir se ela for severa, tá? Então a lei penal ela vai retroagir sempre para beneficiar o réu. Se for uma lei em malus, não retroage. Agora, se for a lei benéfica, vai retroagir. Então aqui estou falando, ó, dos princípios penais relacionados ao artigo 4º, tá? Continuando aqui, ó, o terceiro princípio, o princípio da imputabilidade penal, com o artigo 27. Nós vamos chegar lá ainda um dia, se Deus quiser, Ele quer, amém. Estou demorando para postar aula, mas vamos chegar assim, que eu quero falar todo o Código Penal aqui de forma bem resumida para todos que de alguma forma assistir esses vídeos, descobrir meu canal, tá bom? Então, continuando. Inciso 3, princípio da imputabilidade penal. Só pode ser responsabilizado penalmente quem tinha capacidade penal do tempo do fato. Aqui, no caso, quem tinha a capacidade do entendimento, que praticava um fato criminoso, tá? E, ó, o artigo 4º determina que essa análise é feita na data da ação e não do resultado, tá bom? Coloquei aqui por colocar, porque é o que diz o artigo 4º no caso, tá? Então, o quarto princípio da personalidade é o princípio da responsabilidade pessoal. Cada agente responde por seus atos de acordo com sua situação pessoal
no momento da conduta. Aqui eu coloquei duas jurisprudências. Aqui nós temos o habeas corpus do STF, 84.219, do Rio Grande do Sul. O momento do crime para fins penais é aquele da conduta, conforme a teoria da atividade adotada no artigo 4º do Código Penal. E temos aqui também do Superior Tribunal de Justiça, STJ-HC, 235.800, São Paulo. A data da ação ou omissão é referência para a imputabilidade penal, sendo irrelevante a data do resultado. A data do resultado sempre será irrelevante. Agora aqui 8. Já terminamos a nossa aula, tá? Então a aula aqui foi bem rápida, já deu 11 minutos, bem rápido mesmo. E é assim que eu gosto de fazer aula. Aqui é o resumo do quadro, tá? Que eu coloquei aqui. Então o artigo 4º do Código Penal, ele diz sobre o quê? Ele diz sobre a teoria da atividade, que é o tempo do crime. O crime é praticado no momento da ação ou omissão, beleza? O resultado posterior não altera o tempo do crime. Não altera, tá? Não interessa. O que vai impactar? O artigo 4º. Então o artigo 4º ele vai impactar na imputabilidade penal do agente, ele vai impactar na aplicação da lei penal do tempo e também vai impactar na responsabilidade do agente, tá bom? Agora eu vou para as perguntas aqui, questões. Vou colocar aqui bem perto só para não mostrar a resposta agora, mas com certeza você que está me assistindo já sabe a resposta, porque você é muito inteligente, eu sei disso. Questões. Eu coloquei 3 questões, tá, pessoal? Nível fácil, difícil e médio. Aqui é a VUNESP adaptada. Conforme o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime. Vamos ver as alternativas. Então vamos lá, ó. Conforme o artigo 4º do Código Penal, considera-se praticado o crime. No momento da consumação, no momento em que o resultado é produzido, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Será que é esse? Não sei, hein? No momento da denúncia, no momento da sentença condenatória. E agora? Aqui tá meio difícil, né? Tá complicado. Mas eu sei que vocês já sabem a resposta. Vamos conferir. Gabarito, letra C. Então a letra C qual que é? No momento da ação ou omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Comentário. O Brasil adota a teoria da atividade, conforme o artigo 4º do Código Penal. Assim, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra depois. Lembrando que o resultado não nos interessa, tá? O Código Penal, para a instrução processual penal, não vai interessar. Alternativas erradas. A e a B estão erradas porque refletem a teoria do resultado, não adotada pelo Código Penal brasileiro. A D e E referem-se a atos processuais, não ao tempo do crime, tá? Então, essa foi a primeira. Agora vamos dar o zoom aqui que eu vou para a segunda questão. Cadê? Aqui. Segunda questão é médio, adaptada. Então, nível médio da CESP-CEBRASP. Em relação ao tempo do crime, considere a seguinte situação hipotética. Lucas, com 17 anos e 11 meses de idade, desferiu facadas em seu desafeto, que veio a falecer 5 dias depois. Ao tempo da morte, Lucas já havia completado 18 anos. Assinale a alternativa correta. Então, Lucas, com 17 anos e 11 meses, era menor. Ele foi lá e deu a facada no seu colega, que não gostava do colega. E esse seu colega veio a falecer 5 dias depois dele ter dado a facada. Só que quando o seu colega, né,
Não sei se pode chamar de colega, mas enfim. Depois que a pessoa que o Lucas deu as facadas foi pro hospital, né? Depois de 5 dias, a pessoa morreu. E ao tempo da morte, está dizendo aqui que Lucas já havia completado 18 anos. Então, vamos para a alternativa. Vamos ver. A alternativa é correta. Tem que procurar aqui. É correta? Tá falando incorreta? Correta, né? Cadê? Alternativa A. Lucas deve responder criminalmente, pois o crime se consumou após ele alcançar a maioridade penal? Será que é essa, rapaziada? E aí? Será que é a letra A? Vamos para B. Lucas responderá por ato infracional, pois o tempo do crime é a data do resultado. E agora, hein? Tá difícil, né? Tá complicado. C. Lucas será responsabilizado com base na nova lei penal se ela entrar em vigor até o julgamento. D. Lucas responderá por ato infracional, pois o tempo do crime é da conduta do resultado. E aí, pessoal? Não, do resultado não, né? Aqui, ó, D. Lucas responderá por ato infracional, pois o tempo do crime é a data da conduta. Eu falei do resultado aqui, falei errado. E a letra E. Lucas será considerado inimputável apenas se for diagnosticado com doença mental. E agora, hein? Como que fica a resposta? Vamos ao gabarito. É claro que é a letra D, não tinha como ser outra, né? Letra D. Lucas responderá por ato infracional, pois o tempo do crime é a data da conduta. Cadê? Aqui. Gabarito letra D. Agora vamos ao comentário. Conforme o artigo 4º do Código Penal, aplica-se a teoria da atividade. O crime ocorreu no momento da ação, as facadas, correto? Quando Lucas ainda era menor de idade, sendo, portanto, inimputável penalmente. E ele responde com base no ECA, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente. Alternativas erradas. Se a D está correta, logo as outras demais estão erradas. A A e a B estão erradas estão erradas porque trata da teoria do resultado, que não é aplicado no Brasil, não é aplicada no Brasil. A letra C está errada porque lei posterior mais gravosa não retroage, tá bom? Que é o artigo 2º do Código Penal que já estudamos, princípio da irretroatividade penal. E a letra E, a letra E confunde-se, né, a imputabilidade penal por idade com inimputabilidade por doença mental, tá bom? Que também não é o nosso caso. Então é a letra D a resposta. Agora, aqui coloquei um pouco mais difícil, tá? Mas vai ser tranquilo, vocês vão acertar também. Então, Ministério Público de São Paulo. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e do tempo do crime, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, pessoal, preste atenção. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e do tempo do crime, assinale a afirmativa correta. Se a lei penal entra em vigor após a conduta e antes do resultado, aplique-se a lei vigente no momento do resultado. Se uma nova lei mais benéfica entra em vigor após a ação e antes da sentença, o juiz deverá aplicar a lei vigente na data da sentença. A lei penal vigente no momento da ação ou omissão é a que deve ser aplicada, independentemente do momento da consumação. Se o agente tinha 17 anos na data do resultado, é considerado imputável, ainda que fosse maior no momento da conduta. A teoria do resultado é adotada no Brasil para crimes culposos com resultado morte. E agora? E agora, hein?
que você escolheu aí? Sabe que você acertou? Vamos ver. Gabarito C, com toda certeza. A lei penal vigente no momento da ação ou omissão é aquela que deve ser aplicada independentemente do momento da consumação. Então vamos ao gabarito. Gabarito é C. O Brasil aplica a teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. Assim, mesmo que o resultado, como a morte da vítima, ocorra depois, a lei vigente no momento da conduta é aquela que será utilizada. Alternativas erradas. A incorreta, pois ignora a teoria da atividade. B é incorreta, porque a lei mais benéfica, a B diz, né? A lei mais benéfica pode ser aplicada retroativamente, mas o momento da conduta ainda determina a regra, tá bom? A letra D está errada porque é a inversão da lógica. A idade na conduta que importa. A letra E está errada porque não há exceção para crimes culposos. A teoria da atividade vale para todos os crimes, tá bom? E aí, pessoal, antes de terminarmos as aulas, a nossa aula de hoje eu já terminei, mas vou deixar umas questões para vocês. E aí, vocês podem responder depois com calma, deixem nos comentários as respostas e vamos conversar nos comentários depois, tá? Então, questões para avaliação de hoje, que vocês podem responder. Então, a primeira questão. Um agente comete um crime em 2020. Em 2022, entra em vigor lei mais severa para o mesmo crime. Qual lei se aplica neste caso? Qual lei que vai aplicar? Agora vamos para a segunda questão. Uma adolescente cometeu um homicídio aos 17 anos e o resultado, o óbito, ocorre aos 18. Qual legislação vai ser aplicada nesse caso? E terceira questão. Uma conduta é lícita no momento da ação, mas se torna crime depois. Pode haver punição? E aí? Essa pergunta aqui é legal, né? Essa daqui é boa. Uma conduta é lícita no momento da ação, mas se torna crime depois. Pode haver punição? E agora? Essa aqui é legal para responder. Então é isso, pessoal. Essas 3 questões eu vou deixar aqui. Vocês podem responder nos comentários, tá? Vamos conversar nos comentários depois. E por hoje é só. A aula aqui foi bem rápida. Eu prometo tentar fazer as aulas assim sempre. É claro que algumas aulas irão demorar um pouco mais por conta do tema, que pode ser que tenha mais coisas para falar. Tá bom? Então, eu quero agradecer você que está me assistindo. Meu muito obrigado. Espero que esteja gostando das aulas, da forma que eu transmito aqui um pouco no conhecimento jurídico, tá bom? E espero que também esteja gostando do meu canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida. E fiquem todos com Deus, que é a base de tudo. E agradeço muito. E nos vemos na próxima aula. Beleza? Um abraço. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Fala, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Kozak. Estou aqui para dizer que eu tenho um canal de gameplay onde eu posto diversos jogos. Se você gosta de game e quer se divertir um pouco, dar risada, cola lá no canal, beleza? Um abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Pessoal, apresento a vocês o meu canal de podcast aqui no YouTube, entrevistas, ideias e conteúdos relevantes. Venham conferir o canal. Muito obrigado e fiquem com Deus.